A paz do Senhor, professores! Hoje nós vamos dar início à lição 11 da turma de primários, que tem como objetivo que o aluno compreenda o significado do novo nascimento. E o ponto central da lição é que quando aceitamos a salvação em Jesus, ganhamos uma nova vida e precisamos agir de uma nova maneira também. Nós vimos na aula passada sobre o nascimento de Jesus. E hoje a gente vai ouvir um pouco sobre quem o anunciava, sobre quem o predizia. Mas comece a sua aula falando com todos os seus alunos. Bote uma música de fundo para que eles se sintam bem na sala de aula. A memorização da gente hoje eu trouxe de uma forma bem simples, com papel mesmo, papel ofício de impressão. Porque fica tipo como se fosse um menininho na piscina e as crianças eles vão ficar curiosos sobre o que aquilo está falando. Então você já deixa ali exposto enquanto está conversando com eles para que eles fiquem naquele pensamento de o que é aquilo, sobre o que nós vamos falar hoje e que eles possam se sentir motivados a prestar atenção, para que eles possam querer descobrir sobre o que vai ser a aula. Então a nossa memorização de hoje se encontra em João 3:3, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E você já pode começar essa discussão com as crianças. O que seria nascer de novo? Quando na Bíblia fala que a gente tem que nascer novamente, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que a gente tem que voltar de onde veio, virar bebê de novo? Ou que a gente tem que se comportar como um bebê, começar a chorar por nada? Traga essa indagação à mente das crianças, para que elas venham ter aquele momento de pensamento. Se possível, professor, deixa eles pensando um tempo e que eles possam dizer propostas sobre o que significa aquele versículo. Então você pode explicar que quando na Bíblia fala que nós devemos nascer de novo, quer dizer que nós devemos entregar a nossa vida a Cristo, que nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quando a gente nasceu lá na barriga da mamãe, a gente já nasceu cheio de pecado. Sabe? O coração da gente quando nasce já vem repleto de pecado e a gente segue a nossa vida dessa forma, pecando cada dia. Então a criança ela tem que saber que quando na Bíblia diz que é para nascer de novo, a gente tem que confessar o nosso pecado a Cristo e se livrar dele. Agora a gente não tem mais pecado porque está em Cristo. A gente continua pecando todo dia, mas Cristo nos dá o perdão através da sua salvação. Então agora nós temos uma vida livre do peso do pecado, porque Cristo nos salvou, nós nascemos de novo nele. Então, a nossa lição bíblica se encontra em Mateus 3 e em João 3, do 1 ao 21. E é o que a gente vai ver aqui agora. Eu trouxe esse tabuleiro de papelão, que é só uma base quadrada de papelão que você pode fazer do tamanho que preferir, e duas tiras transversais que eu botei na diagonal, para poder dividir os 4 cenários. Porque assim eles ficam, quando tá de frente, eles ficam vendo apenas um cenário, mas aí você pode fazer a girada e vai mudando de cenário. Então aqui no início a gente começa a história falando de João Batista, que ele foi um grande precursor de Jesus. Ele falava de Cristo antes mesmo de Cristo nascer. Ele cresceu a sua vida para anunciar a salvação de Cristo. Ele era um homem muito simples. Para ele falar de Cristo, ele não precisava se arrumar todo, botar aquela gravata bonita para poder vir para a igreja falar de Jesus. Ele falava de Jesus com simplicidade. Então, criança, para você falar de Jesus, você não precisa estar arrumado na igreja. Você pode falar de Jesus quando for jogar futebol com seus amigos, quando estiver na escola. A criança ela precisa entender que não é só na igreja que a gente tem que falar de Cristo, que a gente tem que falar de Cristo em todos os lugares que nós formos. Inclusive, a nossa vida tem que falar de Cristo. A forma como a gente anda, a forma como a gente come. A criança ela tem que entender que cada coisa que ela vai fazer na sua vida, ela mostra Cristo, desde que ela tenha nascido de novo. Então, aqui a gente tem a imagem de João Batista pregando para uma pequena multidão, que era o que ele fazia. Então você tem que dizer para a criança que João Batista ele vivia lá no deserto, ele usava roupas muito simples e ele comia o que ele conseguia no momento. Na Bíblia diz que ele comia gafanhotos. Você pode perguntar à criança, crianças, vocês comeriam gafanhoto? Sabe, esperar os meninos terem aquela reação de nojo, ou o mais corajoso dizer, não, eu comia, por Cristo eu comia gafanhoto. Então fazer com que eles entendam que a vida ela tem que ser simples para mostrar a Cristo.
Então João Batista pregava para grandes multidões. E ele fazia isso de maneira muito simples. Quando ele estava adulto, e Cristo também, Cristo foi visitar João Batista. Vocês sabem para quê? Ele foi visitar João Batista para ser batizado. Pergunte sempre às crianças se elas sabem o que é um batismo, se elas entendem o que é um batismo. Se elas já foram ver um batismo, como é que funciona. E explique mais ou menos como é que funciona hoje em dia para poder contar como foi que aconteceu com Cristo. Então aqui a gente tem o cenário do Rio Jordão e João Batista batizando Jesus. Então você pode dizer às crianças que hoje em dia nós fazemos o batismo nas águas para representar aquele momento que Cristo foi batizado. E naquele momento que Cristo foi batizado nas águas, os céus se abriram e Deus revelou ao mundo publicamente que Jesus era seu filho, que ele amava. Então a gente continua girando e entramos na parte de Nicodemos da história. Eu mantive aqui o cenário bem separado. De um lado está o cenário de onde Jesus e Nicodemos estavam conversando, e do outro eu botei o cenário do sonho de Nicodemos, da imaginação dele. Porque Nicodemos, ele faz a famosa pergunta a Jesus, ele pergunta a Jesus como é que se nasce de novo. Porque quando ele foi perguntar a Jesus como é que ele podia ver o reino dos céus, Jesus respondeu que ele tinha que nascer novamente. Então ele, assim como muitas pessoas, pensou, como é que se faz isso? Assim como a gente indagou com as crianças mais cedo. Como é que eu vou nascer de novo? E aí a gente mostrou ali, ó, no balãozinho, que ele tá imaginando ele adulto dentro da barriga da mãe dele. E aí a gente fala sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos e mostra às crianças, reforça o sentimento de que a gente tem que se livrar dos nossos pecados, a gente tem que confessar nossos pecados a Cristo para nascer de novo. Para poder chegar nesse cenário, que é o cenário dos céus. Então, aqui a gente mostra, eu fiz uma pintura de um castelo que representa o céu, já que a gente não sabe como o céu é. A gente tem que dizer às crianças que no literal a gente não sabe como o céu é, porque muitas crianças ainda acreditam que é aquelas casinhas douradinhas, o chão de ouro, mas na realidade a gente não sabe, ninguém sabe como é o céu. E na Bíblia diz que a gente pisará em ouro porque é a coisa mais valiosa que a gente tem aqui, e no céu não vai ser nada, vai ser o que a gente pisa. Então a gente tem que mostrar às crianças a glória de Deus, que Deus é extremamente glorioso e que tudo que ele vai fazer no céu é por nós. Ele vai fazer uma linda morada para que a gente possa viver com ele, assim como essas crianças que estão no molde, que estão vivendo ali junto com Cristo no céu glorioso. Então, professor, termine essa bela história dizendo que para que a gente possa morar nos céus, para que a gente possa ver pessoalmente a Cristo, a gente tem que nascer de novo da água e do Espírito. A gente tem que confessar nossos pecados a Jesus. E assim ser limpo de todo pecado e assim poder viver a nossa vida plenamente com Cristo e morar com Ele nos céus. É isso que a criança precisa entender. Eu trouxe uma dinâmica deixa eu tirar aqui. Uma dinâmica que mostra 3 pessoas, 3 corações diferentes. E aí a gente deixa isso bem explicado para as crianças. A gente vai precisar de 3 copos com água e 3 comprimidos efervescentes. E aí a gente começa a explicar a primeira pessoa. Essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não tem uma vida pessoal com Cristo. Ela é uma pessoa que já ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu alguém pregar para ela. Ela pode ter ido para 1 ou 2 cultos. Aí você pergunta às crianças se ela conhece alguém que já foi uma vez na igreja, mas nunca voltou. Uma criança que tinha sido levada para a igreja, mas que não gostou, voltou para casa. Ou então que vem esporadicamente, mas que nunca aceitou a Jesus. E aí você mostra que o comprimido ele é o coração dessa pessoa. E aí você mostra que essa pessoa, ela até já viu Jesus, mas ela não colocou Jesus dentro do seu coração. Ela está separada de Cristo. E aqui nós temos uma segunda pessoa. Essa pessoa a gente vai dizer às crianças que é uma pessoa que vem para a igreja. É uma pessoa que canta nos órgãos, canta dia de domingo. É uma criança que vem para o circo da oração infantil, vem para a EBD, mas que quando ela vai para a escola ela fala palavrão. Quando ela tá na rua, ela pega as coisas escondidas dos coleguinhas. Quando ela tá na casa da família, ela mente. Então essa pessoa, ela tá dentro da igreja.
Ela disse que aceitou Jesus, mas na verdade ele não tocou o seu coração. Ela tá ali, mas não tá ali. Então, a gente chegou finalmente à terceira pessoa. Pergunta às crianças se elas sabem que tipo de pessoa é essa. Se elas têm alguma ideia do que vai acontecer com essa pessoa. E aí começa a contar que essa pessoa, ela é uma pessoa que realmente aceitou Jesus no seu coração. É uma pessoa que ora todos os dias. É uma pessoa que lê a palavra de Deus. É uma pessoa que vai para a igreja e rasga o seu coração. Esse é o ponto principal da história, que para a gente ter Jesus nos nossos corações, nós temos que rasgar o nosso coração por completo. Então, tio, o senhor rasga a embalagem. Que não deu para rasgar, né? Mas você rasga a embalagem que tem ao redor do comprimido, que seria o coração dessa criança, e coloca na água para que ele veja que houve uma grande mudança. Para que ele possa ver que houve uma grande mudança. Que aquele coração, depois que encontrou com Cristo, teve uma reação totalmente diferente. Ele não é mais igual a esse e nem é igual a esse. Ele é totalmente diferente. Ele encontrou com Cristo e toda a sua vida foi mudada. Porque agora ele tem Cristo dentro do seu coração. Então a criança ela vai entender que só através da oração, só através da leitura da palavra, só através do perdão dos pecados, através de Cristo, é que ela pode ter a sua vida transformada. É que ela pode vir a ser realmente filha de Deus, é que ela pode realmente vir a ser salva. E que ela pode morar nesse lindo lugar, que ela pode vir morar no céu. Então, agradeço a todos que ficaram até o final. Muito obrigada, Deus abençoe todos vocês. Se vocês gostaram da aula, curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, eu responderei os comentários. Muito obrigada. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.